Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e hoje eu estou aqui para dizer que o conservador tem que defender abertamente o Estado caga regras. O conservador tem que abertamente ser um idólatra do Estado e defender que o Estado cague regras na vida civil. Porque se o conservador não fizer isso, se o conservador disser que não gosta do Estado, se o conservador disser que imposto é roubo, o conservador está sendo feito de trouxa pelos anarcocapitalistas. O conservador está sendo um idiota útil dos anarcocapitalistas e mesmo não sabendo. E vamos lá, qual que é o fundamento disso aí? O fundamento é que eu olhando aí a teoria do conservadorismo é difícil de achar, porque ao contrário aí da esquerda, do libertarianismo, que tem um trabalho gigantesco aí para traduzir textos e veicular informações, pesquisas, trabalhos para fundamentar aquela visão. No conservadorismo, agora há pouco tempo foram começar a ser traduzidas as obras e tal, então é difícil ter acesso, mas pelo que você vê do Edmund Burke, por exemplo, do Roger Scruton, nas definições deles, você vê que o conservadorismo é uma desconfiança em relação ao Estado. Mas essa questão de desconfiança em relação ao Estado é paradoxal, porque assim, se você defende que o Estado deve proibir maconha e proibir aborto, então como que você desconfia tanto do Estado, você não gosta do Estado, se você defende que o Estado proíba maconha? Então assim, a questão não é que eu seja contra a proibição do Estado, eu esteja criticando isso. Pelo contrário, eu já falei em outro vídeo, eu defendo o Estado caga regras. Eu defendo que o Estado tem que cagar regras na vida civil. E por que eu defendo isso? Porque é inevitável e porque historicamente foi provado que é mais compatível com o princípio do maior bem possível, com o número de pessoas possível, a admissão da sociedade do Estado cagar regras na vida civil. Então isso foi o modelo que historicamente se provou o melhor. E outra coisa é que eu vejo que essa formulação aí do conservadorismo principalmente do Edmund Burke, e depois o conservadorismo britânico que se formou em torno das ideias do Burke, etc. O Burke fez a teoria dele em reação à Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa era o projeto racionalista totalmente maluco aí do governo perfeito que tinha que impor aquele modelo de sociedade que ia reestruturar a sociedade de cima a baixo, na base da porrada, a partir do Estado. O Estado ia tirar as terras da igreja, ia suprimir a religião, etc. Era uma organização aí maluca de suprimir a religião e os costumes da população e obrigar todo mundo a virar racionalista. Lógico que eu estou sendo simplório, né? Mas tinha esse viés aí na Revolução Francesa. Então, nessas condições, você ser contra o Estado, de certa forma, você ter desconfiança em relação ao governo, de certa forma, era até a favor da monarquia, porque a monarquia era um projeto de governo mais orgânico na sociedade do que o Estado depois da Revolução Francesa. Então, vamos dizer, essa visão do conservadorismo, que é o cara que fica ali sempre com o pé atrás, tem desconfiança em relação ao Estado e tal, não confia no Estado, baseada no Edmund Burke, se justifica no contexto da Revolução Francesa. Só que no contexto de hoje, a situação é totalmente diferente. A ideia da redução do Estado na intromissão na vida civil, não na redução do Estado, tipo, em relação ao aparato militar, ao aparato tecnológico, etc., isso aumentou. Mas em relação a se intrometer na vida civil dos cidadãos, diminuiu. Porque acontece que se desenvolveu um contexto histórico muito grande de ampliação das liberdades individuais. Então você dizer que você era contra o Estado, sei lá, nos anos 30, anos 20, na época do fascismo, do totalitarismo, você dizer, não, eu sou contra o Estado porque o Estado é uma merda, beleza. O máximo que você ia atingir ali era você defender as democracias dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha. Só que você ser contra o Estado hoje é outra coisa, é outro contexto. E você hoje em dia ser capitalista, ser a favor do livre mercado, ser a favor de liberdades econômicas, etc., e se definir contra o Estado e você adotar uma retórica anti-Estado, dizer que o Estado é o demônio, o Estado é o grande satã, não sei o quê, você está fazendo o quê? Uma consequência lógica inevitável das suas ideias é o anarcocapitalismo. E o anarcocapitalismo tem uma caralhada de problemas
que eu já citei em vídeos anteriores, também pretendo fazer vídeos aprofundando mais nisso. Mas, por exemplo, eu vi um vídeo do cara Rafael, do Ideias Radicais, falando que o anarcocapitalismo era uma consequência lógica necessária tanto do conservadorismo como do liberalismo e do libertarianismo, etc. E assim, realmente é, cara. Na abordagem que ele estava dando, realmente é. Porque o conservador, se você pegar o caso do liberal, do libertário, tem muita gente que realmente quer acabar com o Estado. Então tem a divisão ali, gradualistas ou brutalistas. Tipo, a gente quer acabar com o Estado, mas gradualmente e tal. Então, beleza, eles estão conscientes disso. Agora, se você colocar um conservador aí típico contra... Aliás, quase todos, praticamente, olha. Se você pegar qualquer conservador e colocar contra a parede e perguntar, olha, você é a favor do Estado? Você gosta do Estado? Ele vai falar, não, eu odeio o Estado é uma merda, você tem que combater o Estado e tal. Mas beleza, mas aqui, você defende legalização da maconha? Então não, eu não defendo legalização da maconha, porque isso é ruim para a sociedade. Mas, pô, você não falou que você odeia o Estado? Se o Estado tem que proibir a maconha, então você apoia o Estado, porra. Então você tem que decidir. Aí o conservador ia fazer o quê? Bugar, porque eles não têm bagagem intelectual suficiente. Se eles assistirem meu vídeo, se inscreverem no meu canal, eles vão ter argumentos para dizer, não, eu defendo o Estado sim, eu defendo o Estado caga regras. E não é porque eu sou malvadão, não, é porque isso tem um fundamento aí intelectual. Se você vê historicamente, você vê que isso é melhor. Mas o fato é que os conservadores não têm essa consciência. Então o discurso conservador que hoje em dia, que está veiculado assim na mídia hoje em dia, ao mesmo tempo tem a ideia da retórica contra o poder estatal e ao mesmo tempo tem a ideia do apoio ao poder estatal para defender as restrições das políticas de drogas, por exemplo, e outras coisas também, da política de segurança, etc. Só que os conservadores não admitem isso abertamente. Pelo fato deles não admitirem abertamente, a consequência necessária da retórica que eles usam para falar mal do Estado é o anarcocapitalismo. Então, se você é conservador e você só esculhamba o Estado, fala que imposto é roubo, que você é contra o Estado, não sei o quê, mas ao mesmo tempo você quer que proíba a maconha, você está sendo um idiota útil do anarcocapitalismo, porque o seu ativismo, a sua retórica anti-Estado, vai ter um efeito histórico que você não tem ideia que vai acontecer, mas vai acontecer, que é fortalecer o discurso anarcocapitalista. Então o conservador tem que falar abertamente, eu defendo o Estado, eu defendo o Estado cagar regras na vida civil dos cidadãos, eu defendo isso. Se o conservador não defende isso, ele está sendo feito de idiota útil pelos anarcocapitalistas. Sem saber, não estou dizendo que a pessoa queira favorecer o anarcocapitalismo, eles vão fazer isso sem querer, mas vão fazer. E por isso que o pessoal tem que estar ligado e ter um preparo intelectual maior para saber fundamentar a perspectiva deles. Outra coisa que eu tenho a dizer aí é em relação ao papel do Olavo de Carvalho na elaboração dessa retórica contra o Estado moderno. Se você vê os meus vídeos anteriores, você sabe que eu admiro bastante o Olavo, que eu assisti algumas aulas. Eu me considero Olavete, eu me considero seguidor do Olavo, não porque eu concorde 100%, tem algumas coisas que eu discordo, mas eu acredito que as minhas ideias, a minha visão filosófica, etc., é um desenvolvimento do trabalho do Olavo. Então eu me considero ainda dentro do guarda-chuva de influência do Olavo, do campo de influência do Olavo. Mas não é por isso que eu vou ter que concordar com tudo e vou deixar de ver os problemas do pensamento dele. Mas também não é por isso que eu vou dizer que ele tem a culpa desses problemas. Que eu vou dizer que a gente tem que abandonar o Olavo, tem que sair falando mal do Olavo. Porque assim, eu acredito que o Olavo, ele é um cara que ele já contribuiu o suficiente para a vida política do Brasil. Isso não quer dizer que ele não possa contribuir mais, mas quer dizer que a gente não tem o direito de exigir mais dele. A gente que é de direita, nós não temos que ficar só nas costas do Olavo de Carvalho, repetindo tudo que o Olavo fala, sem contribuir em nada e sem dialetizar aquilo que ele falou. E procurar desenvolver coisas a partir daquilo. E na medida que a gente não é criticar, não é discordar, nem discordar dele necessariamente. Na medida que a gente vê aquilo que ele falou e tenta desenvolver teorias a partir daquilo, a gente vê que tem muita coisa que ele falou que é adequado para o contexto, para determinado contexto do Brasil, dos anos 80, anos 90, até quando ele morava aqui no Brasil, mas que hoje em dia, depois de 2013, 2014, do aumento aí da difusão da internet, é inadequado.
se a gente não é questão nem de crítica nem de discordância do Olavo necessariamente, é uma questão de um desenvolvimento natural do pensamento dele. Se você pegar certos princípios ali do pensamento político do Olavo e você aplicar hoje, você vê que no contexto que ele escreveu aquilo, para combater a Revolução Gramsciana, combater a esquerda gramsciana, etc., é perfeito. É perfeito você criticar o Estado moderno, criticar a formação histórica do Estado moderno, para basear nisso uma crítica ao PT, por exemplo. Mas hoje em dia tem muita coisa que o Olavo fala, que, por exemplo, eu sou contra o Estado. Eu acho que o Estado moderno foi uma merda, que foi criado historicamente e tudo mais. Naquele contexto, você falar isso para criticar a esquerda era uma coisa, mas você falar muita coisa que o Olavo fala hoje é ser um idiota útil do anarcocapitalismo, sem saber. Eu não estou dizendo que o Olavo é um idiota útil, não, porque o Olavo já está acima das classificações, porque ele contribuiu para caralho para o mercenário cultural brasileiro e o pensamento do Olavo simplesmente ele não, eu acho que ele nunca leu coisas sobre anarcocapitalismo e libertarianismo suficiente. Ele nunca se debruçou e pegou para analisar isso. Então, tipo, ele não está sendo idiota útil porque não é a proposta dele fazer isso. Mas agora, os alunos dele, que o próprio Olavo nunca se considerou conservador, nunca nem disse que ele era conservador. Agora, uma coisa é inegável, o pensamento dele dá as bases para a formação de um movimento conservador e não dá meios para organizar outro movimento a partir dele. Por exemplo, esquerda baseado no Olavo, seria um contraditório. Mas ele dá meios para a organização do conservadorismo. Então, tipo, ele é o pai do conservadorismo brasileiro, independente dele ser conservador ou não, basicamente. Então, os alunos do Olavo, sim, na medida em que eles se consideram conservadores, tem até muita gente que defende levanta a bandeira da monarquia, que eu sempre achei uma coisa muito esquisita, porque o próprio Olavo, ele sempre falou, não, eu não vou opinar nada assim, não vou adotar nenhuma visão sobre política. E os alunos dele já adotam uma visão bem radical, bem clara, assim, que é defesa da monarquia, como se isso fosse uma coisa orgânica dentro do conjunto de ideias do Olavo, sendo que, na verdade, é uma coisa, no mínimo, problemática pra caramba. E ele não tem consciência disso. Então, os alunos do Olavo, que falam que imposto é roubo e adotam a retórica contra o Estado, são idiotas úteis do anarcocapitalismo, sim. E outra coisa, né, é que eu percebo que isso aí se relaciona também com a filosofia do Olavo, na medida em que o Olavo defende, vamos dizer, a dialética, a aplicação da ideia da dialética negativa do Adorno e da escola de Frankfurt, que é basicamente assim, nós não vamos fazer nenhuma proposta positiva, nós só vamos criticar a proposta que está aí. Se alguma coisa positiva surgir, ela vai surgir da nossa própria crítica, ácida, corrosiva, etc. Então o Olavo falou, não, realmente eu não tenho proposta nenhuma, eu só vou criticar e tudo mais. Então eu falo assim, pode até ser que essa abordagem seja melhor, porque todo o pensamento do Olavo, parece até que o Olavo tem um medo de que ele faça uma proposta positiva e essa proposta seja impugnada depois. Então ele tem muito cuidado quando vai propor assim, uma teoria, um conjunto de ideias positivadas. Ele tem muito cuidado quando vai fazer uma proposta assim. Então ele não gosta só de criticar, de falar mal e não de propor diretamente as coisas. Só propõe assim, indiretamente, insinuando as coisas. Então assim, ele diz, pela filosofia política do Olavo, ele diz que fazer uma proposta positiva é prejudicial para o seu movimento político, porque a esquerda nunca fez isso. A esquerda focou só nas críticas, etc. E assim que a esquerda cresceu. Mas eu acho que não. Eu acho que isso no contexto que ele estava... É uma das coisas que no contexto que ele estava inserido para combater a Revolução Gramsciana, pode ser que dê certo. Mas hoje em dia, isso não dá certo. Você basear o conservadorismo num silêncio, apenas na crítica, sem nenhuma proposta positiva, de teoria, de visão, vamos dizer, para moldar uma estrutura de um sistema político, não vai dar certo pelo seguinte, como o próprio Olavo fala, citando Nietzsche, aquilo que não se substitui, só se destrói aquilo que pode se substituir. Então, se você não tem uma teoria positiva para substituir as outras teorias positivas, essas outras teorias positivas vão ganhar força, porque não vai ter nada para ocupar o espaço no lugar delas. Então, quando o Olavo fala, não, a esquerda se baseou só nas críticas ao capitalismo e não tinha nenhuma proposta positiva. Não,
A escola de Frankfurt se baseou só nas críticas ao capitalismo, etc. Mas, no conjunto cultural todo da esquerda, você viu uma série de propostas positivas sobre a sociedade futura. Uma sociedade que só vai ter prazer, a sociedade comunista que não vai ter exploração, etc. Isso era uma proposta positiva, que eles defendiam positivamente e abertamente. Então, na verdade, não era só negação, não era só uma crítica corrosiva contra o que estava estabelecido, era uma interação dialética entre uma crítica corrosiva e outras propostas pontuais ali que eles faziam, modelos de sociedade pontuais que preenchiam a lacuna que aqueles modelos que eles estavam criticando deixavam para trás. Então, tipo, eles tinham a crítica ao mesmo tempo tinham uma teoria para defender. E se essa teoria não desse certo, eles podiam até mudar a teoria. A teoria não era tão importante assim, etc. O mais importante era o movimento como um todo. Mas existiam as teorias. E eu percebo que os conservadores hoje, por causa dessa visão aí burkeana, e baseada mais ou menos no Roger Scruton, etc., de que o conservadorismo é uma postura de negação, é uma desconfiança com o Estado, é o cara que está ali sempre com o pé atrás, não sei o quê, aliado a essa visão do Olavo de não querer dar nenhuma proposta positiva, porque ele acha que uma proposta positiva rapidamente vai ser impugnada, então não vale a pena, só vale a pena você criticar, etc. Isso cria um cenário em que os conservadores não têm argumentos. Porque se você não pode ter uma proposta positiva, você não vai precisar desenvolver um argumento a favor, por exemplo, da criminalização da maconha. Você não vai criar argumentos para as pautas conservadoras como um todo, não vai criar uma teoria política que defenda isso. E o que eu tento fazer no meu canal é justamente viabilizar a formação de uma teoria política conservadora consistente ou de direita, no geral, etc., que seja consistente, que preencha essa lacuna. Porque da forma como está acontecendo, a direita como um todo é muito enfraquecida. Porque o espectro conservador, partindo desse princípio do Olavo, do Burke, e eu acho que do Roger Scruton também, o espectro conservador não faz propostas positivas, ele se baseia só na crítica, etc. Mas aí beleza, você só quer criticar, não quer nenhuma proposta positiva. Então pode legalizar a maconha, tá ok? Aí não vou legalizar a maconha porque isso vai ser ruim para a sociedade. Então você já está defendendo o Estado, você está fazendo uma proposta positiva em relação ao papel do Estado para moralizar a sociedade. Não, eu não estou fazendo isso, porque eu tenho desconfiança em relação ao Estado. Então, porra, é um discurso contraditório. Então você tem que criar um discurso coerente para servir como referência. Depois, se você vai mudar esse discurso ou partir das críticas, etc., tanto faz, mas esse discurso coerente é importante sim nesse processo político. Se algum aluno do Olavo, etc., discordar e falar, não, você está errado, Matheus, fazer uma teoria vai dar merda, a gente não pode fazer teoria, a gente só tem que criticar as teorias, eu acho que, pô, beleza, mas eu não necessariamente discordo de você, eu não sou inimigo político dos alunos do Olavo, eu penso, porra, então beleza, vamos fazer igual a esquerda, igual a chamada estratégia das tesouras que eles aplicam, um partido tem uma tese, o outro tem uma tese diferente, mas eles têm o mesmo objetivo final. Então, tipo, vamos experimentar, cada um faz o seu ativismo baseado numa abordagem diferente, depois a gente vê o que vai dar. Se o seu método for melhor, beleza. Se não for melhor, pelo menos a gente usa o meu, porque tem um plano reserva. Então, acho que a gente pode usar as duas estratégias ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, basear nas críticas aos modelos propostos, sem propor nada, um grupo fazendo isso e um grupo fazendo uma proposta positiva de modelo da sociedade baseado no liberal conservadorismo, etc. Então eu acho que isso é viável e é necessário fazer para a direita. E isso também não é uma crítica ao Olavo, porque eu acho que o Olavo não tem obrigação nenhuma de acertar em tudo e de fazer... Eu acho que o Olavo fez a crítica para a esquerda gramsciana. Agora quem tem que fazer a crítica no nosso contexto onde, como eu falei no vídeo anterior, a maior ameaça ao anarcapitalismo somos nós que somos influenciados por ele. Você achar que você tem que se basear tudo no que o Olavo fala é até uma sacanagem com o próprio Olavo, porque você está ficando só nas costas dele, está se isentando da responsabilidade de dar um desenvolvimento para as ideias dele. Então isso está errado, a gente tem que pensar, não, o Olavo, a teoria dele foi perfeita nos anos 90 para combater a esquerda gramsciana, acabou com o PT, possibilitou a existência da direita no Brasil, mas ainda tem coisas que o Olavo não viu simplesmente porque o tempo de vida dele não dá tempo. E também porque agora ele já está velho para você exigir, não, Olavo, aqui, faz uma teoria aí para combater o anarcocapitalismo e o libertarianismo, da mesma forma que você fez para combater a esquerda gramsciana. É até sacanagem da nossa parte, nós que somos de direita, exigir
é que o Olavo faça uma coisa dessas. Nós que temos que fazer baseado nas ideias dele. Então, nós não vamos simplesmente ter que ficar repetindo o que ele falou. A gente vai pegar o que ele falou e desenvolver novas ideias a partir daquilo. Isso é óbvio. E a questão do Paulo Cogos aí, que eu coloquei no título, é porque o Paulo Cogos é justamente a representação do parasitismo do anarcocapitalismo em relação ao movimento conservador, porque o Paulo Cogos é o cara que é considerado aí um conservador radical aí por uma galera, considerado um cavaleiro cruzado, sei lá o quê, e ele demonstra qual que é o resultado da ausência de uma proposta positiva do conservadorismo como modelo de sociedade. Se o pessoal tem o sentimento conservador, mas não tem uma teoria política conservadora dizendo que a imposição do Estado tem que ser baseada nos valores cristãos, nos valores tradicionais aí do Ocidente, pode acontecer que surja o pessoal igual o Paulo Cogos, que pessoalmente é conservador, mas como não tem teoria política nenhuma para defender aquilo, e por outro lado tem a teoria política do anarcocapitalismo, que é muito mais elaborada, muito mais sofisticada, bem estruturada logicamente, etc., eles vão ver, porra, eu não vou ficar nesse negócio de um silêncio teórico em relação à teoria política e não vou mais falar nada. Eu vou adotar uma teoria política que seja mais inteligente. Então, o pessoal poderia ser conservador, porque eles têm a personalidade, vamos dizer, são conservadores no âmbito pessoal, mas não tem uma teoria para basear, então eles vão e adotam a teoria do anarcocapitalismo. E aí acaba sendo uma situação em que o cara que é de esquerda, etc., podem difundir as ideias o quanto eles quiserem e ter liberdade para isso. Vamos dizer, no modelo hipotético de sociedade anarcocapitalista, apesar de ser impossível, que eu já falei, eu acho que em outros vídeos, depois eu pretendo falar mais porque é impossível, porque teoricamente ele tem inconsistências, mas enfim, a difusão das ideias anarcocapitalistas é uma coisa que favorece a esquerda. Então o vazio teórico de uma proposta que positivamente defenda a intromissão dos valores religiosos no Estado, na vida civil, não só religiosos, mas culturais e religiosos que são ligados à tradição judaico-cristã do Ocidente. Na vida civil, o vazio teórico causado pela ausência de uma teoria que defenda isso proporciona o pessoal como o Paulo Cogos, como os conservadores no âmbito pessoal apenas, mas não no âmbito político. Então é isso, muito obrigado. A direita brasileira precisa de conservadores no âmbito político, não apenas no âmbito pessoal. A direita brasileira precisa de conservadores que defendam o Estado caga regras. Senão, a gente está abrindo margem para a esquerda crescer. Então, muito obrigado.